Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica da primeira série, essa nossa aula do terceiro bimestre. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e o tema da nossa aula hoje, olha que interessante, nós vamos falar sobre movimentos separatistas e conflitos étnicos, históricos e contemporâneos. Ok? Vamos então começar a nossa aula. Já trouxe logo de início aqui o tema da nossa aula, que é o que são os movimentos separatistas, pessoal. Vamos nos atentar então aqui para o texto. Movimentos separatistas são o quê? Movimentos políticos que lutam por autonomia política e principalmente por independência, procurando aí garantir a separação de determinada nação para dar origem aí a outro país. Olha que interessante. Então, quando a gente fala de movimento separatista, pessoal, é basicamente isso. É um movimento ali de cunho político formado por várias pessoas que querem formar para si um território diferente ali da região onde eles vivem. Então, o próprio nome já diz, movimento separatista, ou seja, eles almejam ali uma separação de um território para si, para o seu povo que habita ali dentro daquela região. Mas a gente tem aqui algumas características pertinentes sobre esses movimentos separatistas, que eu quero então atentar aqui com vocês na leitura. Olha só, esses fenômenos, esses movimentos separatistas, eles têm o quê? A gente chama de raízes. Eles têm raízes históricas e até mesmo profundas, tá, pessoal? E frequentemente aí associados principalmente à colonização e até mesmo à imposição de fronteiras artificiais. E até mesmo, em alguns casos, tem a questão da marginalização de determinados grupos. Então, quando a gente fala de movimento separatista, por que a gente coloca aí uma imposição? Por que a gente traz essa questão da colonização? Porque vários locais foram colonizados, só que antes desse processo de colonização, ali vivia um povo. E esse povo apresentava o quê? A sua religião, a sua cultura, as suas características. Então, os movimentos separatistas, eles tendem justamente para isso. É aquele povo, é aquela população que não aceita a imposição daquele território para si e tenta formar para si um território. Ficou compreendido? Vamos então trazer aqui algumas informações bem pertinentes, que são o quê? As causas principais desses movimentos separatistas. Olha só, como eu vinha falando anteriormente, uma das causas principais que a gente vai citar é a identidade étnica e também cultural. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Populações com línguas, religiões ou costumes distintos dos grupos dominantes. Então, sabe aquele grupo dominante que colonizou determinado território? Aquela população muitas vezes não se vê, não se reflete dentro daquela conjuntura. Logo, eles querem para si uma autonomia, querem para si um território autônomo diferente daquele imposto pelos colonizadores. Outras das causas principais, como eu já falei também anteriormente, vou frisar, é o colonialismo e também a descolonização. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Fronteiras desenhadas pelas potências coloniais, que muitas delas foram o quê? Acabaram ignorando as divisões étnicas. Conforme está aqui no texto, eu vou até marcar aqui para vocês, tá? Fronteiras desenhadas pelas potenciais coloniais que ignoraram divisões étnicas, culturais, locais. Então, essa é uma das causas dos movimentos separatistas. Esses movimentos que ocorrem principalmente ali naquela região da Europa, que eu vou citar aqui alguns para vocês no decorrer da aula. Outra causa principal aqui que a gente vai citar é a repressão política e muitas vezes a falta de representatividade de determinada população. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que governos autoritários
que reprimem as identidades regionais ou até mesmo minoritárias. Então, muitos governos reprimem aquela população que tem um idioma diferente, que tem uma religião diferente daquela imposta dentro de determinado país. Ficou entendido? Vamos então aqui para outra causa, essa bastante importante e que ocorre muito nos dias atuais, que são as insatisfações políticas e econômicas. O que isso quer dizer? Existem no mundo regiões ricas ou exploradas que se sentem o quê? Prejudicadas. Vamos pegar um exemplo? Eu tenho um país chamado País X. Dentro daquele país X, eu tenho várias regiões. Eu tenho uma região Y, eu tenho uma região A, B ou C. Dentro dessas regiões existem similaridades, mas também existem diferenças. Existem regiões que vão ser consideradas aí mais pobres e existem regiões que vão ser consideradas mais ricas. Em alguns casos, os movimentos separatistas, eles ocorrem justamente assim. Aquela região mais rica, ela tende a querer o quê? Se separar. Por quê? Porque ela acaba, querendo ou não, pagando a conta daquela região que está dentro do mesmo país, mas que ao mesmo tempo é considerada uma região mais pobre. Então, a região mais rica, ela quer impor para si, muitas vezes ela quer configurar para si um território separado das demais regiões. Ficou compreendido? Algum de vocês viu aí alguma similaridade? Ou pegaram aí o exemplo que eu dei? Fica a dica, tá? Então, essas são as principais causas que a gente acaba aí chegando nesses movimentos separatistas. Lembrando, pessoal, que cada movimento separatista tem a sua causa importante e principal. Nem todas elas vão ser por questões políticas, nem todas elas vão ser por questões religiosas e nem todos esses movimentos separatistas vão ser também por questões econômicas, ok? Vamos então, continuando. Eu trouxe aqui, pessoal, algumas das consequências desses movimentos separatistas. Sim, temos consequências e vamos citá-las. Primeira consequência que eu trouxe aqui, consequências humanitárias. Ou seja, a gente tem no mundo hoje milhares de mortes, a gente tem também um número muito grande de refugiados e deslocamentos internos. Por quê? Porque por conta de alguns movimentos separatistas que estão ocorrendo aí no mundo, muitas pessoas, elas são obrigadas a sair dessas regiões por conta de guerras, principalmente guerras civis ali dentro de determinados territórios. Então, essas pessoas acabam saindo do país como refugiados, tendo que viver em outros locais. Então, esse sim, a gente pode dizer que é um problema aí humanitário, é uma consequência humanitária causada por esses movimentos separatistas. Já existem outros movimentos separatistas que são movimentos aí considerados pacatos, considerados aí amigáveis, falando de forma política, ok? A gente também tem questões políticas. Quais são as consequências políticas aqui? A gente tem várias: instabilidade, fragmentação de estados e até mesmo quando a gente fala no enfraquecimento de instituições. Então, isso também é um motivo, aí é uma consequência política. A instabilidade dentro daquela região vai impedir aí o desenvolvimento de certa forma, ok? Consequências econômicas. Quais serão as consequências econômicas? A gente tem como exemplo paralisação de economias, principalmente quando a gente fala da economia local, dentro de determinadas regiões onde ocorrem esses movimentos. A gente tem também a destruição aí de infraestrutura, principalmente em locais onde esses movimentos, eles ocorrem aí de forma, como que eu posso dizer, de forma mais intensa, onde ele acaba também trazendo algumas guerras, formando aí alguns problemas de ordem civil, e isso acaba trazendo problema na infraestrutura. A gente também pode citar aqui a fuga de investimentos. O que isso quer dizer, professora? Que um local onde ele tem instabilidade política, geralmente o que vai acontecer? Ele não vai receber investimentos.
principalmente investimento aí vindo dos países ricos. Um país desenvolvido, um país rico, ele não vai querer investir em um local que tem aí uma estabilidade política e econômica. Por quê? Porque não é rentável esse tipo de investimento. Logo, isso acaba sendo uma consequência, certo? Bem, outra consequência, não menos importante, as consequências culturais. Vamos lá. Consequências culturais, a gente tem tensões identitárias, a gente também acaba tendo aí, vendo no mundo a discriminação e muitas vezes uma tentativa de apagamento cultural de determinados movimentos separatistas que estão ocorrendo aí quando a gente fala da atualidade. Eu trouxe aqui, pessoal, alguns exemplos para a gente discutir. Na tela a gente tem a imagem 1. O que essa imagem representa, pessoal? Manifestação pela independência da Catalunha em 2012. Olha que interessante essa imagem, tá? Os catalães têm seu idioma e culturas próprios e ocupam o norte de onde? Lá da Espanha. E eles ocupam essa região desde a Idade Média. Porém, todavia, no entanto, essa região não é reconhecida, essa região não é demarcada e eles não aceitam aí o poder espanhol. Eles vivem dentro dessa região, mas eles almejam para si um território próprio que será futuramente, né, isso é discutido e quem sabe futuramente será formado ali para eles um país diferente aí de onde eles residem hoje, que é a Espanha. Então, eles querem para si a formação de um território próprio, ok? Existem vários outros exemplos na Espanha, mas eu trouxe esse justamente por conta do processo que tem acontecido ao longo do tempo e o período que a gente viu. Olha só, a luta dessas pessoas é aí desde a Idade Média. Bem interessante. Outro exemplo, vamos ver na tela. Segundo exemplo aí, de movimento separatista, na imagem 2, a gente tem o dos curdos. Esse é bem famoso, bem interessante, cai muito em avaliações como o Enem. E por que ele é tão discutido, professora? Os curdos são considerados aí a maior nação sem Estado, que a gente também chama na geografia de nação sem território. Detalhe, pessoal, eles são considerados a maior nação sem território aí no mundo inteiro. Por quê, professora? Eles formam quase 30 milhões de pessoas, gente. Isso mesmo, 30 milhões de pessoas formam aí a população curda. O povo curdo surgiu lá na região da antiga Mesopotâmia. Lembra quando a gente estuda a história, a região da Mesopotâmia, que quer dizer aí região entre rios? Sim, esse povo vive ali desde essa época. E o que acontece aqui? Vamos aqui, pessoal. Eles vivem nessa região aí desde a antiguidade e hoje eles ocupam o território de vários países. Olha que interessante. Eles ocupam territórios de países como a Turquia, Armênia, Azerbaijão, Iraque, Irã e Síria. E a gente está falando, pessoal, de uma população formada por 30 milhões de pessoas. Por isso, é um movimento tão importante e é um movimento tão discutido quando a gente fala de movimentos separatistas, ok? Próximo movimento separatista na tela. Imagem 3, a gente tem aqui o movimento separatista da cidade de Quebec, que fica lá no Canadá. O que acontece aqui? A maioria da população é de origem francesa, sim, utiliza o idioma francês, sim, e professa a religião católica. A gente pode dizer que é uma mini França ali dentro do Canadá, pessoal. E olha, o mais interessante ainda, essa população, essa parte aqui do Canadá é bem diferente do restante do país. Por que ela é bem diferente aqui? Porque a maior parte do país, eles falam a língua inglesa, conforme vocês vão observar, e a maioria também professa a fé protestante, ou seja, são protestantes. Vocês viram aí a diferença? Então, quando a gente fala do movimento separatista de Quebec, a gente não está falando de um contexto econômico, muito pelo contrário. A gente está falando de um contexto que envolve o idioma e a religião. Ficou entendido até aqui? 3 movimentos separatistas muito importantes no mundo que a gente aprendeu e agora a gente vai para a atividade. Vamos lá, pessoal.
atividade na tela, a gente tem uma pergunta que diz o seguinte: leiam junto comigo. Sobre os movimentos separatistas e os conflitos étnicos no mundo, vamos assinalar a alternativa correta. E aí? Opção A. Os conflitos étnicos são fenômenos exclusivamente do passado, sem ocorrência significativa nos dias atuais. Essa opção está totalmente incorreta. Sim, a gente tem movimentos separatistas que têm um cunho histórico, mas principalmente contemporâneo. O título da nossa aula mesmo, ele defende isso, ou seja, movimentos que são bem atuais, tá? Olha que interessante, pessoal. Ele fala que são fenômenos exclusivamente do passado, totalmente errado isso daqui, sem ocorrência nos dias atuais, então cancela essa alternativa. Alternativa B diz assim: os movimentos separatistas estão sempre ligados a interesses econômicos. Pode ser. Sério, vamos lá. Nunca a questões culturais ou identitárias. Errado, pessoal. Ele sim pode ter um cunho econômico, ele sim pode ter um interesse econômico, porém, muitos movimentos separatistas que a gente viu, inclusive na aula de hoje, eles também têm questões culturais e identitárias envolvidas. O próprio exemplo que a gente deu aí da cidade de Quebec é um exemplo que tem outras questões que levam aí a análise de outras questões fora a questão econômica. Então, a alternativa B está incorreta. Vamos para a alternativa C. Todos os movimentos separatistas são ilegais. Errado. Ok? Esse povo tem autonomia, tem a defesa de um território, sim, a luta deles é válida, então essa alternativa de cara a gente já vê que está incorreta, tá? E condenados intencionalmente, independentemente de suas motivações e contextos, ok? Então, a gente vê aqui a alternativa claramente também está incorreta. Alternativa D. O movimento dos curdos, interessante, hein? Representa uma das maiores lutas por um Estado próprio, abrangendo diferentes países no Oriente Médio. Chegamos à alternativa correta, já vou deixar ela marcada, mas vou ler com vocês a alternativa E. A Catalunha, na Espanha, é um exemplo de região que conquistou sua interdependência. Errado. A Catalunha, ela luta pela sua independência, então, a alternativa E está incorreta, tá? Quando ela fala, ó, conseguiu aí, conquistou sua independência total por meio de um referendo reconhecido internacionalmente, isso daqui está incorreto, não houve esse referendo, não existe isso, logo a alternativa correta é a letra D. Vamos então ver o comentário da questão para a resolução. Alternativa D, pessoal, é a única que descreve corretamente um movimento separatista de ordem contemporânea, relevante e principalmente transnacional. Por quê? Porque envolve aí vários países, enquanto as demais apresentam informações falsas ou incompletas sobre a natureza e a situação de conflitos étnicos e separatistas. Então, tá aí a alternativa D, é a nossa alternativa correta. Pessoal, então é isso. Quero fazer um breve resumo do que foi a nossa aula de hoje. Vamos lá. Resumo na tela. Os movimentos separatistas e conflitos étnicos refletem o quê? Disputas por identidade e principalmente território e também o poder sobre esses territórios, muitas vezes agravadas por legados históricos e também desigualdades contemporâneas. A gente aprendeu sobre esses movimentos separatistas, a gente aprendeu sobre as consequências, a gente aprendeu também sobre as causas desses movimentos e, por fim, eu quero deixar registrado o seguinte, vamos na tela comigo, para enfrentá-los, para enfrentarmos atualmente esses movimentos, é necessário o quê, professora? Promover justiça, reconhecimento cultural e, principalmente, soluções que respeitem aí a diversidade e os direitos humanos. Essa é a nossa aula. Espero muito que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Quero deixar registrado aqui as nossas referências e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.